Um bom dia a todos, uma satisfação muito grande participar deste grande evento. Parabéns à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esse, sem dúvida, é o maior evento espírita gaúcho de todos os tempos. E nós ficamos muito felizes com isso. Parabéns, Francisco Spinelli, esse espírito que coordena o movimento espírita no Rio Grande do Sul, que divulgava a doutrina espírita a cavalo ao seu tempo e que talvez não achasse difícil as dificuldades que eram inerentes à sua época e que provavelmente do outro lado da vida deve achar graça de nós quando nós nos queixamos das nossas dificuldades atuais para realizarmos a nossa tarefa. Ele nos intui frequentemente as ações sem que percebamos. Um trabalhador do tempo de Jesus, seguindo os preceitos do Mestre, fazendo com que essa atividade espírita seja uma atividade especial para todos nós. Quando nós olhamos a extensão do trabalho que estamos envolvidos, quando nós percebemos o quanto estamos expandindo a divulgação da doutrina espírita, quando nós olhamos o número de pessoas reunidas para os eventos espíritas, como é o caso do 7º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, aqui em Gramado, nós temos duas emoções em conflito. Uma de uma alegria muito grande por vermos que o avanço da doutrina espírita, sob o ponto de vista numérico, ele é visível e inegável. O avanço da ciência nos possibilita criarmos estruturas cada vez maiores para apresentarmos o Consolador. É o Evangelho no mundo. Mas a espiritualidade nos alerta que o Evangelho no mundo pode ser um grande risco se ele não estiver nos corações. O Evangelho no mundo é o Evangelho que se expande em escala numérica, mas o Evangelho nos corações é o Evangelho que exige que mantenhamos os preceitos do autor da mensagem. Como é difícil conciliar progresso com simplicidade. Como é difícil estarmos num grande número de pessoas num mundo agitado e nos mantermos em paz. Como é difícil nos reunirmos entusiasmados pela expansão da doutrina espírita e ao mesmo tempo nos mantermos humildes. Talvez o grande desafio que esteja lançado à nossa época seja nós nos mantermos tranquilos diante da proposta do progresso. Esta aliança da ciência com a religião tem sido a grande proposta que a doutrina espírita vem apresentando aos 150 anos, quando completaremos o ano que vem, do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a religião, a religiosidade, a espiritualidade e a mensagem de Jesus possa ser plenamente entendida e praticada em espírito e verdade pelas pessoas. É do século XIX, sim, conforme já foi apresentado aqui pelo nosso querido Divaldo e pelo Haroldo, que as luzes se acenderam para o mundo de uma maneira definitiva. Os grandes pensadores de todos os tempos e da era moderna têm nos trazido
as descobertas que nos fazem hoje termos o conforto e a possibilidade de constatarmos que já vivemos uma era nova. Mas é do século XIX também uma constatação fundamental que faz frente a uma crença que nós insistimos em manter. A descoberta no século XIX é a de que o invisível comanda a nossa vida. Ao contrário do que nós pensamos ainda hoje, não é o que nós vemos que comanda a nossa existência. Não é aquilo que nós tocamos que realmente é o mais importante para os nossos destinos. É assim na medicina, é assim na psicologia, é assim na ciência e é assim na religião. Foi no final do século XIX que figuras importantes, como é o caso de Sigmund Freud, que irá apresentar a sua proposta na psicologia, dizendo que, sob o ponto de vista mental, não é um acontecimento objetivo que determina o nosso comportamento emocional, mas particularmente aquilo que nós não vemos, as coisas que ficaram guardadas dentro de nós. E dizia Freud, aquilo que nós esquecemos é exatamente aquilo que comanda a nossa existência. E ele mostrou que as crianças têm sexualidade e que os conflitos na infância são responsáveis pelas dores, boa parte delas na vida adulta. Um trauma na infância, um abuso sexual, uma agressão de ordem qualquer, ela pode ser esquecida do psiquismo consciente, mas irá determinar todo o comportamento na vida adulta. É então um primeiro momento que a psicologia moderna se debruça para mostrar que aquilo que nós não vemos é muito mais importante do que aquilo que vemos. Mas na medicina também foi no século XIX, mas em meados do século XIX, que Ignaz Semmelweis, também em Viena, um médico que apresentou as suas conclusões para o estudo da ciência no mundo moderno. Um cirurgião, ele estava se deparando em meados do século XIX com a febre puerperal. Era comum que em Viena as mães que tinham seus filhos acabassem morrendo com sintomas que eram característicos da chamada febre puerperal. A febre puerperal matava as crianças, matava as mães. E não se sabia qual era o motivo das mulheres morrerem tanto. Ele havia se formado em medicina em 1844 e já em 1846 trabalhava no hospital de Viena. O hospital que era formado por uma equipe de médicos que tinham por também função formarem os estudantes, os residentes. Esses mesmos médicos tinham os piores índices de formação das doenças. Estranho. Estranho é que as filas se formavam para os atendimentos médicos, mas na ala dos médicos o índice de mortes era maior do que na ala das parteiras. O mais estranho ainda é que as mulheres que tinham filhos nas ruas tinham índices menores de mortalidade do que as mulheres que tinham filhos nos hospitais. Naquela época se acreditava que as mortes eram causadas por miasmas, por endemias. Se imaginava que a podridão dos lixos formava uma espécie de névoa que fazia com que a mortalidade fosse muito alta. Mas não se sabia o que fazer com isso.
Foi quando Samuel começou a estudar as características da febre puerperal. E ele percebeu que, à medida que os médicos saíam dos trabalhos de anatomia, atendendo os seus pacientes, os seus cadáveres, nas aulas de anatomia, com aquele mesmo bisturi que faziam os estudos, eles iam para as cirurgias depois para fazerem os procedimentos nas suas pacientes. Era elegante naquela época que o médico passasse de um atendimento para outro com o seu jaleco, com o seu avental ensanguentado. Era sinal de que o médico tinha muitos clientes, tinha muita experiência, era um médico confiável. Portanto, quando o médico chegava com aquele bisturi utilizado e com o seu avental ensanguentado, os pacientes ficavam mais tranquilos. Vou ser operado por alguém que não está operando pela primeira vez. Vejam só. Isso hoje pode parecer um absurdo, é um absurdo, porque nós já temos o conhecimento através da microscopia da existência dos micro-organismos. Mas naquela época, os micro-organismos ainda não eram uma realidade científica. E, portanto, qualquer pessoa que falasse na existência de seres microscópicos era taxado como visionário, como alguém que estava fantasiando. Então não se acreditava que pudessem existir micro-organismos. Portanto, não haviam infecções, contaminações. Samuel começou a especular qual era a explicação, portanto, destes fenômenos. Como na ala das parteiras tinha menos mortalidade que na ala dos médicos, ele começou a ver o que acontecia na ala dos médicos que não acontecia na ala das parteiras. E ele recomendou que os médicos atendessem suas pacientes com mais carinho. Talvez fosse isso. Os médicos começaram a atender os pacientes com mais carinho, mas a mortalidade continuava grande. Continuavam chegando das aulas de anatomia com os mesmos jalecos, com os mesmos instrumentos. O padre que tocava a sineta dando a extrema unção, foi recomendado que fosse fazer alguma outra coisa em alguma outra área, porque cada vez que tocava a sineta para a mulher que estava recebendo o filho na outra ala, já era sinal de que a da ala anterior tinha morrido. Então poderia ser um efeito psicológico, mas isso também não resolveu o problema. Então ele pensou, devem ser os miasmas da ala dos médicos, vamos trocar as alas. Os médicos passam para a ala das parteiras e as parteiras todas passam para a ala dos médicos. Só que aonde os médicos iam, a morte ia atrás. Trocou o índice de mortes para a ala aonde os médicos estavam. Que problema era este? Foi quando então ele, já cansado, pensando, sem saber o que poderia ser, pois que se descreve que Samuel era uma personalidade difícil, ele era autoritário, ele era prepotente também, como boa parte desses homens pioneiros nas grandes descobertas, de difícil relacionamento, entrou num estresse extremo e tirou férias. No lugar dele ficou um colega, de nome Koletska. E quando ele voltou, ele soube que o seu colega havia morrido com os mesmos sintomas da febre puerperal, das gestantes e das crianças. Ele havia, de forma descuidada, cortado a sua mão durante uma cirurgia. E após ter cortado a sua mão durante a cirurgia, ele começou a apresentar peritonite, começou a apresentar infecções no abdômen, apresentou encefalite, meningite e problemas derivados de uma infecção sistêmica que hoje se conhece, e acabou morrendo com os mesmos sintomas
daquela ferida infectada. E ele desconfiou. Então deve ser o bisturi que está carregando partículas cadavéricas. Então ele determinou que a partir daquele momento, todos os médicos deveriam lavar em solução clorídrica, em ácido clorado, os seus bisturis, trocar os seus jalecos e lavar as mãos antes dos procedimentos com as gestantes. Alguns médicos, depois de 25 anos de formado, disseram: o quê? Eu não vou mudar a minha rotina, porque eu já estou acostumado a atender as pessoas desta forma há 25, 30 anos. E isto é uma bobagem. Houve uma grande resistência dentro do hospital, mas o diretor do hospital assim ordenou que fosse feito. E sob protestos, as equipes de saúde começaram a atender agora mediante esses cuidados. E os índices, que eram de em torno de 12% de mortalidade daquelas gestantes, caiu para 1%, 1,2%. Estava constatado pela primeira vez que os cuidados de asepsia tinham um resultado eficiente. Não se sabia bem por quê, mas as evidências médicas eram e científicas de que os cuidados de asepsia eram o suficiente para reduzir a mortalidade. O microscópio já existia naquela época, mas Semmelweis não queria fazer pesquisa científica, bastava os resultados. E ele, que estava envolvido em movimentos políticos também, começou a receber a resistência do Partido Conservador de Viena e surgiu uma grande rebelião em torno das suas iniciativas. Ele constatou que, através dessas medidas, algo estava a caminho de ser descoberto. Passado algum tempo, apesar dos índices de mortalidade terem caído, das evidências científicas de experimentação terem sido efetivas, você sabe o que aconteceu com Semmelweis? Ele foi expulso de Viena. Através da direção do hospital, da resistência dos colegas, voltando a dizer que as suas ideias eram absurdas, porque ele acreditava em partículas invisíveis que eram capazes de provocar infecções. E esse ponto eu quero ressaltar de uma maneira muito consistente. Apesar das evidências científicas apontarem, através dos resultados, para uma constatação objetiva, os resultados não foram suficientes para que um conhecimento se modificasse. Isso faz-nos pensar que a ciência não é o suficiente para nos convencer. Porque alguns anos mais tarde, não tão longe dali, mas já na Paris luminosa, Pasteur haveria de demonstrar, através da microscopia, a existência dos micro-organismos. E ele foi quem pôde configurar a nova era do trabalho das infecções. Semmelweis voltou frustrado para o seu país de origem, e lá diz a história que ele se perturbou de tal maneira por não ter sido aceito nas suas evidências, que ele começou a falar sozinho. Quando ele encontrava um casal de namorados na rua, ele interferia e dizia: quando vocês forem fazer sexo, quando vocês forem namorar, depois vocês se lavem, porque vocês podem morrer de febre puerperal. Ele estava fascinado com essa ideia e foi taxado como louco. Ele acabou no manicômio. E ainda quando fazendo uma cirurgia junto com seus estudantes, e já falando sozinho, perturbado, com vozes que ele só ouvia,
Em determinado momento, conta a história da medicina, que num acesso de fúria ele cravou o bisturi na sua própria mão e morreu de febre puerperal. Com quem ele estava falando? Com que mundo invisível ele estava dialogando, talvez? Estava constatado a existência do mundo microscópico, mas estava nascendo também ali naquela mesma época uma outra ciência que nos mostrou uma outra constatação. Em 1857 nascia a doutrina espírita. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, disse um dia: a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje a ação dos animais microscópicos, de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Da mesma forma que os cientistas riram de Semmelweis quando ele dizia que existiam micro-organismos que determinavam doença, hoje os cientistas ainda riem quando os estudiosos da nova ciência, que faz aliança com a religião, diz: existem elementos invisíveis que são capazes de proporcionar infecções mentais e emocionais nas nossas vidas. Mas onde está o microscópio? Pasteur tinha o microscópio à sua disposição. Ele tinha como demonstrar a existência dos micro-organismos. Mas e onde está o aparelho capaz de demonstrar a existência dos tais espíritos? E Kardec responderá: o microscópio do mundo espiritual é a mediunidade. Os médiuns são os microscópios da mediunidade. Ah, mas médium não serve, porque com o microscópio nós temos objetivamente a visão do que existe no mundo invisível. Mas se engana, porque os microscópios são diferentes também. Se o microscópio for fraco, ele não mostra um micro-organismo muito diferenciado. Somente o microscópio eletrônico é capaz de mostrar. Assim também a mediunidade. A mediunidade poderá ser boa num médium, mas ela poderá ser fraca, dependendo do outro tipo de mediunidade. Não podemos comparar a microscopia eletrônica de Chico Xavier com a mediunidade comum da maior parte dos médiuns. No entanto, o que importa não é exatamente a lente, mas o resultado da reunião universal de dados que Kardec foi conseguindo fazer na medida da codificação da doutrina espírita. Para mais adiante, ele nos apresentar um outro modelo no qual ele propõe que esta nova ciência teria condições de juntar os conhecimentos conhecidos da ciência comum com a religião. E é então quando, em 1864, ele lança o que já foi exposto magistralmente aqui pelo querido Haroldo Dutra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo já havia sido prenunciado há muito tempo. Mas de onde ele surge? Por que surgiu o Espiritismo? Por que surgiu o Espiritismo naquela época? E por quem surgiu o Espiritismo? Ele é obra de quem? A obra do Espiritismo, ela está descrita no próprio Evangelho. No capítulo 1, item 8, dirá Kardec: ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. O Consolador, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver porque definitivamente não o conhece,
Ele virá em meu nome e vos explicará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Jesus promete, portanto, o Consolador. O Consolador que é um outro Consolador e que, portanto, não é Ele mesmo. Esse Consolador ficaria eternamente conosco, conforme as palavras de Jesus, e, portanto, não seria uma pessoa. Porque, ao ficar eternamente conosco, não poderia ter uma configuração física em torno de uma pessoa só. Portanto, uma doutrina. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, e se fará lembrar é porque teria esquecido. Ele já estava anunciando que a sua mensagem seria esquecida. Vos fará relembrar de tudo que eu vos tenho dito. E vos explicará tudo aquilo que eu não pude explicar, mostrando que ele não havia falado tudo. Então, o Espiritismo, ele é apresentado para o mundo como uma nova ciência. O Espiritismo é apresentado por Kardec como uma nova ciência, que vai fazer esta aliança com a religião. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O desafio da doutrina espírita é o maior desafio do paradigma de ligação que nós podemos ter no mundo contemporâneo. Porque nunca na história da humanidade uma religião pôde aceitar o desafio de enfrentar a razão. Por definição, religião é fé. Até hoje nós ouvimos por parte dos religiosos que ou a pessoa aceita e não pensa, ou ela pensa e não confia. Para se ter fé, não se pode pensar. E nós ouvimos por parte de irmãos de outras afiliações religiosas cristãs este preceito. Quando nós estamos numa conversa onde surge o raciocínio, surge a indagação, esses irmãos dizem: mas não se pode questionar, porque isso é obra do mistério. Eu me recordo quando eu fiz medicina numa universidade católica. E nós devemos muito à Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, apesar de todos os problemas que a história já demonstrou, dos equívocos, que são equívocos humanos, ela produziu grandes homens. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá. A doutrina espírita está recém-produzindo os seus ícones. Então nós temos que ter muito respeito à Igreja Católica. A Igreja Católica já estava com um certo ciúme de nós, porque nós já tínhamos Francisco Spinelli, Francisco Cândido Xavier, e eles deram um jeitinho de botar um Papa Francisco. Eu fiquei desconfiado que é uma pontinha de inveja da doutrina espírita. Mas pode ser que isso seja uma presunção nossa. Mas olhando o Papa Francisco, nós temos a expressão visível de um homem de bem. Então, a Igreja tem produzido grandes homens e grandes mulheres. Mas nós não podemos deixar de questionar as limitações do pensamento religioso comum do qual nós somos filhos. E certa feita nós estávamos numa aula de religião, uma vez que as universidades católicas obrigam a fazer as cadeiras religiosas. E o pastor, o padre, ele estava falando sobre o céu e o inferno. E eu prometi para mim que eu ia ficar quieto, eu não ia falar nada, porque a minha tarefa era simplesmente passar na prova no final do ano. E ele estava falando no céu como lugar bom, aonde as pessoas boas vão, e lá elas serão felizes. E o inferno, lugar para as pessoas más, que por culpa delas mesmas seriam
eternamente infelizes. E ele perguntou para algumas pessoas o que cada um achava. Alguns não tinham opinião, outros diziam que achava que era assim mesmo. E ele olhou para mim: e o aluno, o que acha? E eu não sei se eu estava inspirado pelo Francisco Spinelli ou por algum zombeteiro, mas a resposta que me veio à cabeça foi a seguinte: pois é, irmão, eu acho que o céu ou ele não existe ou ele está vazio. Pronto, disse, já falei, agora tem que seguir. Naquele momento, a metade da turma que estava dormindo acordou, né? E olhou para trás. E ele olhou para mim com aquela cara de quem aí vem, né? Disse: como assim? Eu disse: bom, o céu não é um lugar de pessoas boas? Sim, são os bons que vão para o céu. E esse lugar que é de pessoas boas, não tem pessoas ruins, é somente a bondade que joga pessoas para o céu. Sim. O céu é um lugar de felicidade? Sim. É o lugar da maior... Não pode ter um outro lugar onde tenha mais felicidade que no céu. Não, o céu é o lugar da experiência máxima de felicidade. Irmão, está vazio. Não tem ninguém lá. Mas por quê? Eu digo, vamos pegar um exemplo de uma mãe. Uma mãe, uma pessoa muito boa. Uma pessoa maravilhosa. Ela vai para o céu? Sim. Mas se ela tiver um filho que se tornou um marginal, se envolveu com drogas e acabou cometendo crimes, cometendo muitas maldades, esse filho, ele não tem direito de ir para o céu, não é? O lugar dele é o inferno. Muito bem, a mãe vai para o céu e o filho vai para o inferno. É assim? Bom, mas como é que essa mãe vai ser feliz no céu com o filho no inferno? Aí sabe o que ele respondeu? Ele disse: não, mas depois que ela vai para o céu, ela já não vai mais ficar presa a esse filho. Eu digo: mas aí ela não é boa. Ou ela é feliz e ela não é boa, ou ela é feliz e não é boa, ou ela é boa e não é feliz. Felicidade e bondade, nesse nível, não conseguem andar juntas. O céu está vazio. É claro que isso arrancou risos e arrancou notas minhas, né, na prova. No final ele fez a pergunta, na última prova ele fez a pergunta sobre o céu e o inferno, né? Eu respondi conforme a teologia da igreja, obviamente, para passar de ano, e coloquei uma observação embaixo, dizendo: o senhor sabe que não é nisso que eu acredito, mas essa é a resposta que o senhor espera ouvir. Passei de ano. Então, a doutrina espírita coloca esse tipo de problema na nossa vida. Coloca esse tipo de conflito na nossa existência. Mas é um conflito necessário. Porque se nós abrirmos mão do pensamento e da razão, nós não estamos preparados para enfrentar a ciência. E permanece o abismo entre ciência e religião. Mas, vamos adiante. Será que, nos dias de hoje, os sonhos de Kardec já se concretizaram? O que vocês acham? 150 anos de aliança da ciência com a religião. Kardec conseguiu trazer uma cartografia perfeita de estudo da doutrina espírita dentro da linguagem da ciência. A linguagem de Kardec era tão perfeita, o método de Kardec era tão exato, que ele utilizou uma epistemologia e uma metodologia que a sua época continua sendo o método utilizado pela ciência dos dias de hoje para verificar as evidências, que é o método da consagração universal de dados. Naquela época como agora, a ciência não espera que as coisas tenham uma causa definitiva e única para a explicação de todos os fenômenos, mas que tenha vários fatores coincidentes que tragam evidências para demonstrar uma hipótese de verdade.
Kardec conseguiu demonstrar ao seu tempo que, dentro da metodologia científica, da experimentação, pela validação de dados, que o Espiritismo é uma ciência. Mas será que os sonhos de Kardec já se concretizaram no mundo de hoje? Por que o Espiritismo hoje ainda não é matéria científica nas universidades? Por que nós participamos de eventos de natureza científica e o conhecimento do paradigma da humanidade comum ainda não está baseado nos estudos de Kardec? E aqui nós temos que dizer uma coisa muito importante, muito séria, porque definitivamente nós não nos convencemos apenas pela ciência. A ciência não é o suficiente para nortear o conhecimento da humanidade. Ao tempo de Aristóteles, ele já dizia: a política é a mãe de todas as ciências. Quem comanda o conhecimento no mundo não é a ciência, é a política. Porque dependendo do tipo de política que nós temos no mundo, de qual paradigma que nós temos vigorando, nós acreditamos naquilo que esse paradigma reza. Fosse assim, Semmelweis teria sido acreditado ao seu tempo. E o fato é que nós vivemos hoje o paradigma materialista ainda. O mundo ainda não estava preparado para que as assertivas de Kardec, da doutrina espírita, pudessem ser validados. E esse paradigma materialista, ele mostra ainda hoje, insiste, que o cérebro, ele é a pessoa. Ainda se pensa, como Francis Crick, o descobridor da dupla hélice do DNA, prêmio Nobel de Medicina, palavras dele: você, suas alegrias e sofrimentos, seu senso de identidade e sua vontade não passam da expressão do comportamento de uma ampla rede de células nervosas e suas moléculas associadas. É incrível, mas o paradigma científico materialista da atualidade ainda acredita nisso. Ainda acredita que nós, aqui, nada mais somos do que uma ampla rede de células nervosas e moléculas associadas, e a nossa alma, ela é um subproduto desse funcionamento cerebral. Então nós, como seres humanos, somos uma ilusão. Algum tempo atrás, num congresso, aqui mesmo na Serra Gaúcha, participando de um grande congresso da especialidade da psiquiatria, nós ouvimos um colega dizer que todos os conhecimentos religiosos tinham sido derrubados. Que a ideia de alma era uma grande bobagem, uma grande ilusão. Que nós precisaríamos superar esse ranço antigo da humanidade. Que a nossa existência nada mais era, conforme Francis Crick, do que uma ampla rede de conexões nervosas. E ao final, quando foram feitas perguntas para ele, eu tive a oportunidade de perguntar. Eu não sei por que eu não fico quieto nesses eventos. Se ele acreditava que esta realidade responderia pela totalidade das expressões humanas. E pude citar a ele todas as obras da humanidade, as obras científicas, mas não apenas, as obras artísticas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Beethoven, Bach, obras da sensibilidade humana. O senhor está dizendo que Shakespeare é o resultado de uma ampla célula de comunicação de redes nervosas? E que o amor entre casais nada mais é do que um subproduto químico, onde a paixão é um derivado biológico e que, portanto, não existe em essência? E ele foi concordando, ele disse: sim, é isso mesmo. Então quer dizer que nós aqui reunidos, nós somos uma grande ilusão de existência
E aí as pessoas começaram a rir na plateia, porque tal o absurdo da situação. E ele ficou nervoso, ficou irritado com aquele confrontamento, um homem de ciência. E quando ele ficou nervoso e irritado, eu peguei o microfone e disse assim: o senhor não precisa ficar irritado, porque o senhor não existe. E nós também não existimos, né? Então, essa colocação ela é tão ingênua. A colocação da ciência materialista ela é tão ingênua, porque o que o pensamento comum do paradigma materialista diz é que nós somos uma caixa de neurônios. Essa caixa de neurônios, se ela está funcionando bem, nós estamos pensando bem. No momento que eu tiver um traumatismo, eu deixo de pensar, portanto eu deixo de ser quem eu sou, o que prova que nós não somos uma alma, que nós somos o subproduto do funcionamento cerebral. Isso é de uma ingenuidade que custa crer como que cientistas renomados, como foi o caso de Francis Crick, um prêmio Nobel, foi capaz de lançar um livro tratando sobre isso, sobre a pesquisa científica sobre a alma. E ele coloca a hipótese espantosa do funcionamento celular. É como dizer: todos nós temos televisão em casa, todos nós temos um rádio em casa. Eu me lembro quando uma pessoa com um filho pequenininho, ele desmontou o rádio na sua casa, e a mãe chegou para ele e perguntou: filho, por que tu desmontasse esse rádio? E ele disse: eu queria descobrir a voz que estava dentro dele. E ele estava indo com uma chave de fenda desmontar a televisão da sala, para ver, se descobria lá dentro o homem que estava falando. Né? Pois é, a gente ri, mas os cientistas continuam acreditando que o homem está dentro do cérebro. Continuam acreditando que a voz que fala é uma voz que está dentro dos neurônios. E não se dá conta que, assim como um rádio, assim como uma televisão, são aparelhos de transmissão de ondas. O locutor que está falando no jornal, ele não está dentro da televisão, ele está na emissora. E a emissora manda um sinal que, através dos engenhos de transistores dos aparelhos, são capazes de transmitir a imagem. Assim o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é capaz de registrar a presença do espírito e transmitir as suas comunicações. Se nós tivermos uma lesão numa televisão, um defeito qualquer, e ela não transmitirá mais a emissora. O que não quer dizer que a emissora esteja estragada. É o aparelho que está estragado. Se um corpo físico tem uma doença, um acidente vascular cerebral, ou um transtorno depressivo por alteração de serotonina, o espírito está impedido de manifestar a sua total potencialidade, mas isso não atinge a alma. Por isso que a doutrina espírita, nos colocando dentro da perspectiva da espiritualidade, nos oferece um novo paradigma, nos oferece uma nova maneira, que é de pensar que o cérebro é o instrumento de manifestação da mente. A mente age e interage com o cérebro. E as pesquisas atuais, dentro desse paradigma, têm sido muito promissoras. E mostramos aqui uma das pesquisas que colegas importantes do nosso movimento espírita, como é o caso do Júlio Preto Pérez, psicólogo, neurocientista, e do Alexander Moreira Almeida, têm podido demonstrar, através da ressonância nuclear magnética e funcional, por radioimagem, que o nosso cérebro apresenta determinadas peculiaridades e evidências, nas quais fica evidenciado que somente o funcionamento cerebral não é suficiente para expressar toda a potencialidade humana. Rapidamente, para exemplificar a pesquisa deles, eles levaram para os Estados Unidos há pouco tempo atrás. E recém o ano passado, nós estávamos na Europa quando chegou o resultado da pesquisa deles, eles estavam inclusive junto com o Julinho,
eles levaram 10 médiums para serem estudados na Pensilvânia. E a pesquisa era a seguinte: médiums psicógrafos inconscientes. A tarefa era a seguinte: eles escreverem um texto sem estarem mediunizados, criarem uma história. Imaginem vocês, eu dou um papel para vocês agora e digo assim: inventem a história que vocês quiserem. Se coloca eletrodos na mente que vai aparecer uma imagem do cérebro funcionando. O que aparece no cérebro? Aparece a área do pensamento, a área cognitiva, com um funcionamento ativado. A rede neural naquele campo fica mais estimulada, porque é a área do pensamento, é a área da criatividade. Agora, prestem atenção, no momento que eles entram em transe e começam a psicografar, e na psicografia existe um texto mais criativo, mais impressionante, mais detalhado, com mais riqueza de minúcias do que o texto anterior, se esperava que a área do cérebro que fosse ativada fosse a mesma, porque é a área do cérebro pensando, mas nos exames de imagem mostra que esta área é a área que é menos ativada. A área que é ativada é uma área mais primitiva, a área límbica, aonde particularmente a glândula pineal é que se destaca, mostrando que aquele pensamento não é daquele cérebro. Então vejam que interessante, não é a prova da existência dos espíritos essa pesquisa, mas é uma evidência de que o cérebro não é responsável por todos os pensamentos que passam por ele. Então é o espiritismo, hoje, através da linguagem da ciência, mostrando, por evidências contundentes, que nós precisamos de outras explicações para o ser humano. Então, na medida que os sonhos de Kardec começam a ser expressos e começamos a entender um pouco melhor o funcionamento da alma humana, nós recorremos à doutrina espírita dentro do seu aspecto científico também. Kardec tinha razão quando ele apresentou o espiritismo como ciência. E o evangelho consciência é o evangelho da consciência. O evangelho para os nossos dias é o evangelho consciência. Não esta ciência fria que afasta, que banaliza, que materializa, mas a ciência com sentimentos, a ciência da razão, dentro da qual bate um coração, e que nos faz juntar estas duas asas, que até então batiam separadas, e que no entanto são necessárias, que se equilibrem para que o pássaro possa, enfim, alçar o seu voo com equilíbrio. Nós, como espíritas, estaremos estudando a doutrina espírita dentro daquilo que Kardec esperava. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro. O primeiro mandamento. Primeiro de tudo, o amor. Falaremos sobre isso amanhã no Sermão da Montanha. E instruí-vos. A instrução, ela é necessária para o equilíbrio das nossas potencialidades. É exatamente essa instrução que fará com que na nossa vida nós tenhamos condições de compreender e nos responsabilizar pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias atitudes, pelos nossos próprios atos. A obra de Kardec é uma obra tão extraordinária e particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também deixará em aberto para, mais adiante, ficar constatado no segmento da sua obra. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Jesus continuou a obra.
o Espiritismo a concluirá. André Luiz, na obra No Mundo Maior, através da psicografia de Chico Xavier, irá nos falar, pela orientação de Calderaro, na importância dos lobos frontais para o desenvolvimento da humanidade. Ele dirá que nesses campos pré-frontais, nos lobos superiores, está o campo virgem, para nós desenvolvermos a nossa moralidade, a nossa capacidade de sermos bons, de desenvolvermos os nossos potenciais. Na metade do século XX, Calderaro já estava antecipando a ciência que viria somente mais tarde constatar essa realidade científica. E hoje, nos estudos modernos da ciência, nós veremos, por exemplo, que uma pessoa que faz caridade, isso é resultado de pesquisa científica. A pessoa que faz caridade, pelos mesmos métodos de verificação da atividade funcional do cérebro, são ativados os centros de recompensa primitivos do nosso cérebro, os chamados centros do prazer. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de comer chocolate. Aqui em Gramado ninguém gosta de comer chocolate. Mas a pessoa vicia. Por quê? Porque ativa o centro do prazer do nosso cérebro. Nós temos um centro de prazer no nosso cérebro, o chamado circuito de recompensa. Todas as coisas que nos deixam viciados é por estimulação desse centro de recompensa. Serve para as drogas também. É o caso do álcool, é o caso da cocaína, que encharca o cérebro nesta área de dopamina e faz um superestímulo dos chamados centros de recompensa. Muito bem. Quando nós temos um prazer equilibrado na nossa vida, esse centro de recompensa ele é ativado de uma forma equilibrada, de uma forma harmonizada. Vocês sabem o que hoje já se consegue constatar através de algumas pesquisas pioneiras? Cito, pesquisa do Dr. João Massenso, neurocientista espírita, fazendo uma pesquisa de conclusão de doutorado agora, neste momento, junto com o Dr. Jorge Moll, no Rio de Janeiro, que as imagens funcionais do cérebro de uma pessoa que faz caridade, que faz o bem, ela ativa também o centro de recompensa do cérebro. As imagens funcionais mostram que os centros de recompensa ficam ativados de forma apropriada. E agora o mais importante, não apenas o centro de recompensa do cérebro, mas os lobos frontais, as áreas nobres do nosso cérebro, confirmando as colocações de André Luiz no livro No Mundo Maior, em 1948. Vejam, comer chocolate ativa o centro de recompensa, tomar cerveja pode ativar o centro de recompensa, mas fazer caridade também ativa o centro de recompensa e ativa outros caminhos do cérebro mais nobres, fazendo com que esta atividade seja mais completa do que simplesmente nós termos um hábito comum na nossa vida. É a aliança da ciência com a religião. É a definitiva ligação entre aquilo que Jesus dizia, que a pessoa que faz o bem é mais feliz. A ciência mostra. A pessoa que faz o bem ativa os centros de recompensa do cérebro. E vocês já repararam uma coisa? Que as pessoas que efetivamente fazem caridade, elas, de certa forma, entre aspas, viciam. Vide Chico Xavier. Chico Xavier dormia no máximo 3 horas por noite. Quando chegava uma pessoa, uma mãe sofrida, ele parava tudo o que ele estava fazendo para fazer caridade. Quando nós olhamos a vida de Chico, nós ficamos achando, puxa, mas a vida do Chico foi muito difícil, ele deve ter feito muito sacrifício, e ele fez. Mas o que talvez a gente não saiba é que ele se sentia muito feliz.
é que talvez ele tivesse uma recompensa que nós não temos ideia. Quando Jesus dizia: ao fazeres o bem para aqueles pequeninos, não é a ele que estarão fazendo, é a mim. Sou eu que estarei lá. Ele nos mostra que é um encontro com uma instância superior, o encontro com os lobos frontais, que nos abre para instâncias superiores da espiritualidade. Portanto, quando uma mãe chegava para Chico Xavier, à espera da mensagem de um filho que faleceu abruptamente, haverá dor maior do que essa, do que de uma mãe ver um filho desencarnar precocemente? Chico colocava a mão à cabeça. Mãezinha, eu não morri. Eu sou fulano, aquele que tu cuidavas com carinho na infância e me chamava pelo nome tal. Está comigo, fui recebido por vovô fulano de tal, que te falou tal coisa à sua época. E a mãe, que nunca tinha visto aquele homem que não tinha ideia nenhuma do que estava fazendo porque não conhecia aquela situação, agora não era mais um homem comum, é um instrumento do Cristo, trazendo o filho de volta para aquela mãe que sofria. E aquela mãe, naquele momento, debulhada em lágrimas, vencendo a morte, vencendo o luto, se abraça numa carta, se abraça no filho que voltou, no filho que não morreu. E aí entendemos porque Jesus promete o Consolador. O Espiritismo não poderia ter uma outra característica senão o da consolação. Somente a consolação é capaz de nos fazer acreditar. Aquela mãe não precisa de prova científica. Ela não precisa de pesquisas. Ela não precisa de meta-análises, de gráficos intermináveis, de grandes constatações para saber que o seu filho estava ali. Nós não precisamos somente da ciência. Nós precisamos principalmente da consciência. E a consciência é essa constatação da mente com o coração. Nós precisamos aprender a pensar com o coração, a sentir com a cabeça. Então aquele homem quase analfabeto, que era capaz de trazer uma mensagem de sobrevivência da alma, naquele momento não tinha vontade de dormir. Nunca aconteceu isso com vocês? Quando a gente faz uma coisa boa para alguém, a gente perde o sono. Talvez isso explique por que as pessoas bondosas, as pessoas que fazem efetivamente caridade, não têm tanta necessidade de dormir. O sono, de certa forma, é compensado por esta grande ferramenta, que é a ferramenta do amor. O amor que Jesus consagrou no Sermão da Montanha. O amor que Jesus prometeu de volta através do Consolador. O amor que volta à vida de todos nós. O amor que nos faz vir a Gramado. Reunir 5.000 pessoas para ouvir doutrina espírita. Não é só doutrina espírita que nós estamos ouvindo aqui. Junto com a mensagem dos palestrantes, algo de muito maior está acontecendo. Plateias inumeráveis, maiores do que essa, nesse momento escutam o Cristo voltando até nós, celebrando essa nova era de paz, em que nós, como irmãos, possamos definitivamente estar caminhando na direção desta ligação definitiva da ciência com a religião. É como se fosse um trem na história que vem caminhando nesse diálogo interminável e que deve estar chegando em breve tempo para caminhos mais felizes na constatação das verdades eternas. 1891, o trem se dirigia a Paris. Dentro daquele trem, um homem de mais ou menos 70 anos lia um livro escuro. Do lado dele um jovem sentado, fazia anotações, mas não pôde se furtar a curiosidade de saber qual era o livro que aquele homem estava lendo. E vendo que aquele homem, aquele senhor, estava lendo a Bíblia,
perguntou: que livro é esse? Esse livro é a palavra divina, é a Bíblia. Eu estou lendo a passagem do Evangelho de Jesus. O senhor acredita ainda nisso? Já estamos em 1891 e há pelo menos 100 anos, desde o Iluminismo, a ciência já vem demonstrando a miopia da religião. Isso são crendices ultrapassadas? Não, isso aqui é a palavra de Deus. Palavra de Deus? O senhor acredita mesmo que existe alguém que fez o mundo em 7 dias? O senhor acredita mesmo? Só pessoas ignorantes são capazes ainda hoje de acreditar nesse tipo de bobagem que nem as crianças mais acreditam. Desculpe-me ser franco dessa forma, mas as constatações científicas da modernidade já dão provas de que nós não precisamos da religião para explicar o mundo. Ah, é? E o senhor tem essas pesquisas? É tão jovem? Sim, eu me dedico a isso. Eu sou estudante e eu tenho visto muitos estudos, muitos pesquisadores têm nos mostrado essa miopia da religião. E tu poderias me apresentar essas constatações? Claro, mas o trem já vai parar agora e eu tenho que descer, mas se o senhor me der o seu endereço, eu vou lhe mandar pela correspondência essas pesquisas importantes da microscopia, mostrando os mistérios do mundo invisível, mas que é um mundo invisível material, que nós podemos explicar pelas questões da ciência. Ah, por favor, eu quero sim. E tirou do bolso dele um cartão, o senhor, 70 anos de idade mais ou menos, e deu para o jovem. O jovem desceu do trem, o trem continuou a viagem. O jovem ficou com um sorriso no canto da boca, dizendo: meu Deus, quanta história que temos que vencer. Embora as pessoas não acreditem em Deus, na hora H elas dizem: meu Deus. Só que quando ele leu o cartão, ele se sentiu uma meba. Porque estava escrito ali: Louis Pasteur, professor, doutor, Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Ele mostrou a existência do mundo microscópico, mas ele também teve a sabedoria de saber que outros mundos invisíveis precisam ser descobertos. Com ele, homenageando a Kardec e a todos os cientistas da atualidade que se voltam à espiritualidade, concluímos a nossa fala com a frase que ele nos deixa também para pensarmos. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Muito obrigado.